Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus seja com todos, que o nome de Jesus seja glorificado hoje aqui, que cada um de nós adore o Senhor em espírito e em verdade, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo 6. Está lendo o texto bíblico aqui, Isaías, capítulo 6, versículos do 1. Do 1 ao 3 diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então vamos louvar a Deus e cantar o hino número 11. O hino número 11 que fala muito parecido com isso, né? Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Criador, excelso Criador. Santo, 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 os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Santo somente é santo, só tu és perfeito, justo sem teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam seu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, e sempre és de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, boas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és soberano, excelso Criador. Amém. Estou achando melhor tirar essa mesa aqui, que acho que esse vento aqui não vai.
Vamos orar, louvar a Deus, agradecer a Ele por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus santo, 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 justo. Tu és o Criador dos céus, da terra, do sol, da lua, das estrelas, de toda a terra, de toda a natureza. Tu és o Criador supremo, Deus todo-poderoso. Com a tua palavra, tu ordenaste e tudo se fez. Só o Senhor é Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Graças porque tu enviaste Jesus, o teu Filho amado, para nos salvar dos nossos pecados, para perdoar nossa maldade, para nos reconciliar contigo mesmo. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te dar graças, para te dar glória. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe este culto e esteja conosco. E perdoa nossos pecados e abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia fala lá no Salmo 32, a gente vai ler esse Salmo. Salmo 32. Salmo de Davi, Salmo didático. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Porque a tua mão pesava, dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Glória a Deus por isso. Feliz é a pessoa que é perdoada. Feliz é a pessoa que tem o seu pecado coberto. Feliz é o homem que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Davi havia pecado, a passagem bem conhecida, né? O adultério, o assassinato, e ele foi perdoado, Deus o perdoou. Deus é bom, Deus é misericordioso. E qualquer pecador que se aproximar dele, com coração arrependido, Deus perdoa. Mas ele diz que enquanto ele calou os seus pecados, ou seja, enquanto ele não confessou, enquanto ele ficou vivendo no pecado, tentando esconder, ele sofreu, né? A mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. A sua força se enfraqueceu. Mas então ele confessa os seus pecados, pede perdão a Deus e o Senhor o perdoa. E aí ele diz que, sendo assim, todo homem piedoso, todo homem que teme ao Senhor vai fazer sua oração, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e Deus perdoará. Sendo assim. E aí a Bíblia fala aqui de Deus instruir no caminho certo, de Deus nos livrar, de Deus nos proteger. E ele quer agora que a gente tenha uma vida nova, né? E ele diz, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem.
Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E aí ele termina o salmo dizendo para se alegrar, ó justos, no Senhor. Deus é um Deus que perdoa. Então, esse é o momento no culto para nós confessarmos os nossos pecados, para você pedir perdão a Deus. Você é pecador, todos nós somos, e nós precisamos da graça do Senhor. E a graça de Deus está disponível a todo aquele que se arrepende, a todo aquele que confessa os seus pecados. Então vamos ter esse momento de oração, de confissão de pecados. Abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor, peça perdão, clame pela misericórdia e saiba que Deus, na sua grande bondade, é Ele quem perdoa todos os nossos pecados. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és bom, Senhor. Tu és santo, justo e cheio de misericórdia. Nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que pecamos contra Ti muitas vezes. Hoje mesmo nós pecamos contra Ti, Senhor, e nós reconhecemos isso e pedimos, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia, ó Deus, e lava nossas mentes, os nossos corações. Tenha misericórdia, ó Deus, e nos ensina a Tua palavra, nos instrua pelo caminho correto. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, sem Ti não somos nada. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Perdoa nossos pecados, purifica-nos de toda iniquidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 71, o hino também de confissão. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, de amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me desfurar, pelejar por Ti, se firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. O texto bíblico lá de Malaquias, capítulo 3, versículos do 6 ao 12, diz: Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, diz o Senhor. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me o início, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, a gente vai cantar o hino 177, e aí eu vou pedir o Jonatas aqui para estar passando aí com a salva, e se algum irmão tiver seu dízimo, a sua oferta, e quiser depositar, durante o cântico do hino 177. Então, esse é o momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de trabalhar, tendo verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, pela liberdade já desfrutei, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Amém. Chamar o Jonatas aqui para estar dirigindo os cânticos de louvor. Boa tarde. Vamos estar louvando a Deus. Vamos estar cantando aquele cântico. Ele é exaltado.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos estar cantando também aquele cântico que diz: Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora
apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado tanto. Temos passado por momentos difíceis, mas guardados por Ti, o Senhor não tem nos deixado faltar nada. E podemos, inclusive, ter a oportunidade de trazermos dízimos e ofertas à Tua casa. Como assim o Senhor determina em Tua palavra, que assim possamos estar fazendo, Senhor, de forma alegre, de forma feliz por saber que o Senhor tem nos sustentado e que podemos auxiliar no serviço na Tua casa, na pregação da Tua palavra, para sustentar e ajudar tantas pessoas que têm trabalhado de forma integral para estar levando a Tua palavra, como missionários. Lembramos do missionário Hernandes e de sua família, da missionária Nil. Que o Senhor esteja cuidando e guardando eles nesses momentos difíceis também em outros países que eles têm passado. Mas que a Tua palavra possa estar sendo pregada nesses lugares, as pessoas possam estar se convertendo a Ti, conhecendo o Senhor como Salvador. Pedimos, Deus, que o Senhor também esteja agora falando aos nossos corações através da Tua palavra. Pedimos que essa Tua mensagem possa estar achando morada em nossos corações, que possamos estar sendo exortados por ela, que nossa vida possa estar cada vez mais parecida com Cristo Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra que assim vai ser pregada agora. Peço então a instrução do Seu Santo Espírito para que possamos entendê-la. Em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém. Amém. Isaías capítulo 59, versículos de 1 a 2, texto bíblico de hoje. Livro do profeta Isaías. Diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós o rosto, para que não vos ouça. Amém. Esses 2 versículos aqui por enquanto. No domingo passado, nós estávamos falando aqui sobre oração por avivamento. O profeta Abacuque, que orava pedindo a Deus para avivar a sua obra. E nós devemos orar por avivamento. Nós queremos ver a igreja vigorosa, com grande desejo de adorar o Senhor, andando na palavra do Senhor, amando o Senhor Jesus, dando glórias a Ele, servindo a Ele com alegria, com prazer, com temor no coração. E nós queremos que Deus opere em nossas vidas um avivamento, um despertar, para que as pessoas voltem, né, ao primeiro amor que tiveram quando se converteram ao Senhor Jesus, e sirvam a Deus com alegria, com paixão, com zelo, com cuidado, para obedecer ao Senhor em toda a sua palavra. E esse texto ele nos ajuda a entender um pouco sobre isso, de algo que impede, né, que atrapalha a nossa comunhão com Deus e de nós desfrutarmos desse avivamento. E aqui está falando a respeito do pecado.
O povo de Israel, na época do profeta Isaías, eles também queriam saber por que, por que Deus não atendia as orações deles, ou por que Deus não respondia do jeito que eles queriam, né? Por que Deus não operava feitos salvadores, como outrora já havia feito. A história de Israel é cheia de manifestações do poder de Deus, desde o nascimento, né? Abraão e Sara, a Bíblia fala de Sara ser estéril e Deus intervir. Aí nasce Isaac casa com Rebeca, Rebeca também era estéril, Deus interviu. Depois Jacó, com as 12 tribos, vão para o Egito, e Deus interviu com feitos poderosos, extraordinários. Só que na época do profeta Isaías era uma época difícil. Mesmo sendo o povo de Deus ali, eles viviam de uma forma totalmente diferente dessas manifestações tão visíveis assim do poder de Deus na vida do povo. E aí no capítulo 58 eles queriam saber, eles perguntavam a Deus por que essa situação, né? Por que eles jejuavam e não acontecia nada. Em Isaías 58, versículo 3, ele fala: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que eles estavam ali jejuando, e Deus não respondia? Ainda em Isaías 58, Deus chega a dizer o seguinte: eles têm prazer em ouvir os caminhos de Deus. No versículo 2 diz: mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. E por que não acontecia nada? Essa é a pergunta, né? Por que jejuavam, por que oravam, por que estavam buscando ali, ouvindo até a mensagem bíblica, eles até ouviam. E por que não acontecia nada? No capítulo 58, Deus manda o profeta clamar a plenos pulmões e erguer a voz como uma trombeta para anunciar à casa de Jacó os seus pecados. Não adiantava nada jejuar se vivesse em pecados. E aí no capítulo 59 é a continuação da resposta. Por que não acontecia nada? E aí nós vemos que isso pode também acontecer hoje. Às vezes pessoas podem estar orando, jejuando, se esforçando, tem até prazer em estar nos cultos, e pode estar acontecendo o mesmo motivo, né? Nesses dias difíceis que nós clamamos por um avivamento, nós pedimos a Deus: Senhor, aviva a tua obra. Aqui tem algumas instruções, alguns ensinamentos importantes para nós. Primeiro, que Deus não mudou. É o que está escrito no capítulo 1, aqui diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus já continua o mesmo. A sua mão estava estirada para o povo. Sua mão poderosa, que no decorrer da história de Israel havia feito grandes coisas, continuava a mesma mão poderosa e continuava estendida para o povo. Então Deus não mudou. Sua mão poderosa continuava ali. E diz mais: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus ouvia as orações. Deus ouvia, o seu ouvido continuava o mesmo, né? Prontos, ouvindo tudo. Deus conhece todas as nossas palavras. O Salmo 139, Davi, antes de Isaías, já dizia, né? A palavra ainda não me chegou à boca e tu, Senhor, já a conheces toda. E Deus está dizendo aqui: olha, o meu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Deus continuava o mesmo. O problema não era o Senhor Deus. Deus era poderoso, para seu braço forte poderia salvar. Os ouvidos do Senhor estavam abertos. O Senhor ouvia as orações do povo. O problema não estava no Senhor.
E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós também podemos ter a mesma conclusão. Deus continua o mesmo, seu braço forte não enfraqueceu, sua mão continua estendida, os seus ouvidos estão abertos, o Senhor continua operando feitos maravilhosos. Então, o problema da apatia espiritual do povo, da fraqueza espiritual, não era o Senhor. E assim também nos dias de hoje, a culpa não é de Deus, Deus é o mesmo. Isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas às vezes se vê pessoas reclamando como se Deus tivesse mudado. Por exemplo, no Salmo 77, o salmista, ele falava da angústia da sua alma, e ele chega até o ponto de falar, mudou-se a destra do Senhor. No Salmo 77, o salmista diz, ele começa a questionar a Deus, rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Será que a graça de Deus acabou? Será que Deus não torna a ser propício? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. A aflição do salmista chega num ponto que faz ele até questionar a Deus, se Deus acabou a misericórdia dele. Na época do profeta Isaías, o povo está clamando, jejuando, buscando, e não acontece nada. E aí o versículo 2 explica para nós que o problema era o pecado do povo. O versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O problema são vocês que vivem no pecado. A resposta de Deus para o povo, na época do profeta Isaías, foi bem direta. O problema é vocês, é os seus pecados, as vossas iniquidades separam vós do vosso Deus. Enquanto vocês viverem no pecado, saiba que vocês não vão desfrutar de avivamento nenhum. Enquanto vocês viverem deliberadamente na iniquidade, saiba que os pecados de vocês vão separar vocês do Senhor. É como um muro que separa, que há uma divisão, uma separação. Os nossos pecados nos afastam do Senhor Deus. Estão lembrados lá no Jardim do Éden? A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecaram, quando Deus andou pela viração do dia por meio do jardim, Adão e Eva se esconderam de Deus, se esconderam atrás das árvores, se escondendo como se pudesse, né? Com vergonha de Deus. E por quê? Por causa dos pecados deles. O problema era o pecado do povo, e aqui o profeta fala, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os seus pecados, os vossos pecados, Israel, encobrem o seu rosto de vós. É como uma fumaça que encobre tudo, que faz com que as pessoas não possam enxergar as outras, né? Nessa época de seca aqui em Brasília, há muitas queimadas, muitas, e às vezes quando você passa na beira da pista aí, que enche a terra, que enche a estrada, né, de fumaça, você não consegue enxergar nada. E o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, os pecados de vocês encobrem o rosto de Deus, e vocês não conseguem ter comunhão com o Senhor, e as suas orações não são atendidas por causa disso. Havia pecado no meio do povo de Israel, e o capítulo, e a continuação do capítulo 59, Isaías, ele começa a citar esses pecados. Olha só o que diz. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, há violência nas mãos de vocês, e os vossos dedos de iniquidade, vocês usam as suas mãos para o mal, para o pecado. Os vossos lábios falam mentiras,
e a vossa língua profere maldade. Havia mentira, falsidade, maldade na língua deles. Ninguém há que clame pela justiça. Não havia fome e sede de justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. É como se tivessem engravidado do mal e produzindo, né, gerando iniquidade. Era algo terrível, né? Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. E se um dos ovos é pisado, sai-lhes uma víbora. É como se fosse um ninho de cobras. Havia tanta maldade, como é que Deus ia ouvir as orações deles? Como é que haveria um avivamento vivendo dessa forma? Versículo 6, os seus pés correm para o mal. Eles se apressam para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocentes. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconheceram o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo. E aí a conclusão do profeta Isaías, olha, é por essas coisas que está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança por causa dessa vida de pecados. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. E esperamos o juízo, e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Essa, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôr de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como preso. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. O retrato era de um povo deliberadamente no pecado. E por isso, e interessante que havia religiosidade, né? Porque eles jejuavam, eles oravam, e eles procuravam até ouvir os caminhos de Deus, mas a vida deles era uma vida de iniquidade, e essa era a razão para que eles não fossem abençoados, para que as suas orações não fossem respondidas prontamente, essa era a razão pela frieza espiritual que havia naquela época. E se formos analisarmos, nós precisamos examinarmos também as nossas vidas, porque quem viver no pecado também não vai desfrutar dessa comunhão profunda e fervorosa com o Senhor. Se vivermos no pecado, o pecado nos afastará do Senhor. O pecado impede que nossas orações sejam atendidas. E nós não desfrutaremos de avivamento algum vivendo em pecado. Por isso é necessário que cada um de nós se converta dos seus maus caminhos, se arrependa, peça perdão, examine suas vidas e clame ao Senhor por graça, por misericórdia,
Porque se nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, a promessa de que Ele ouve as nossas orações, perdoa nossos pecados e nos restaura. É necessário arrependimento constante. Todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor para que haja um avivamento, um despertamento. A igreja fervorosa, buscando o Senhor em oração, andando nos caminhos do Senhor, praticando a justiça, a verdade. É necessário arrependimento, é necessário abandonar os pecados. Quando há avivamento, o senso da presença de Deus é tão forte que há temor, há respeito, há zelo, há cuidado. As pessoas sentem como se o próprio Deus estivesse diante delas, porque de fato está. Na verdade, Deus está, mas a frieza espiritual faz com que as pessoas nem percebam isso e pequem sem o menor temor, sem o menor respeito. Hoje pela manhã, ao falarmos na escola bíblica dominical a respeito do juízo de Deus, a Bíblia fala que Deus ele vai lançar no lago de fogo e enxofre os mentirosos, os adúlteros, os efeminados, uma série de... Lá em Apocalipse 21:8, né, ele fala que os covardes, os incrédulos, os assassinos, os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros, né, os fornicadores, os que vivem na prostituição, e os mentirosos e a todos que amam a mentira nem praticam a mentira, eles não herdarão o reino de Deus, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E esse é um assunto tão sério que é para todo mundo temer a Deus, mas diante de uma ameaça como essa, do juízo de Deus lançar no lago de fogo e enxofre as pessoas que vivem na iniquidade, mesmo assim não há temor de Deus em muitos. Olha, por exemplo, essa pandemia. Pessoas estão morrendo aos montes, todos os dias, média de mortes no Brasil, mais de 1.000 essa semana, nesses dias, né? E isso não tem feito as pessoas se colocarem de joelhos, se arrepender de seus pecados e pedir perdão. Pelo contrário, se vê o que muito se vê na internet por aí, é pessoas botando lá foto bebendo, vendo aquelas músicas imorais, contrárias à palavra de Deus, incentivando a bebedeira, a prostituição, o adultério, a traição. Uma época de juízo de Deus, as pessoas não demonstram temor. E, infelizmente, até no meio dos crentes, né? E aí que está, por que tanta frieza? Por que tanto falta de sensibilidade? E o que acontecia na época do profeta Isaías também acontece hoje, pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós o rosto para que não vos ouça. Por isso, nós precisamos nos arrependermos de todos os pecados que cometermos, confessarmos isso constantemente. Você só vai ter uma vida fervorosa com o Senhor se você odiar o pecado, se você confessá-lo constantemente, né? Diariamente, examinar sua vida constantemente, fazer um autoexame. Se você começar a examinar sua vida com mais cuidado e zelo, você vai perceber muitas coisas que não perceberia se não fizesse, né? Você vai perceber soberba, maldade, agressividade, pensamentos impuros e uma série de coisas que desagradam o Senhor. É necessário haver arrependimento. A boa notícia é que Cristo veio a esse mundo e ele morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que o véu que separava o homem de Deus por causa dos seus pecados foi rasgado. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa ao Senhor, crê no Senhor Jesus, é perdoado por Deus e pode desfrutar dessa comunhão verdadeira, preciosa. Quando um pecador se aproxima do Senhor e confessa os seus pecados, a Bíblia diz que imediatamente ele é perdoado. Deus perdoa os pecados, Deus restaura a nossa vida, Deus fortalece os nossos corações, Deus agora nos instrui, como nós lemos no Salmo 32, o caminho que nós devemos seguir, e sob as suas vistas ele nos dá conselho,
E ele agora nos diz para não sermos como o cavalo a mula, né? Que para obedecer a ele tem que ser com freios e cabresto puxando de um lado para outro, porque de outra forma não obedece. Deus quer agora da nossa parte uma obediência voluntária. Então, se nós quisermos um avivamento, e nós queremos com certeza, nós precisamos ser zelosos na nossa luta contra o pecado, confessá-los, pedir perdão ao Senhor e buscar andar na lei do Senhor. O que Deus queria daquele povo? Deus queria que eles abandonassem todas essas iniquidades. A comparação era como se estivesse chocando ovos de cobras. E se alguém pisasse em algum, quebrasse, saía uma víbora ali para morder. Era algo terrível, venenoso. Havia violência, iniquidade, desprezo pela lei do Senhor. Eles se retiravam da presença de Deus. Idolatria, amor ao dinheiro, amor ao mundo, amor às coisas, ao pecado. E aí o profeta está dizendo, olha, a mão de Deus não tem encolhida. O braço do Senhor está estendido, é o mesmo Deus que tirou vocês da terra do Egito, com mão poderosa e braço estendido, ele continua com o braço estendido para vocês. O mesmo Deus que respondeu orações no passado e fez maravilhas, e abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, tirou aqueles povos daquela terra e deu a Israel, ao seu povo, a terra prometida. O mesmo Deus que fez grandes coisas no passado é o mesmo. Mas se o povo, vivendo no pecado, não desfrutava daquelas grandes bênçãos que poderia, na comunhão com Deus, na resposta da oração, nos feitos salvadores e poderosos do Senhor, porque havia pecado, porque estavam vivendo deliberadamente na iniquidade. Então o chamado era para que eles se arrependessem, se convertessem e se voltassem para Deus. Nessa época tão difícil que vivemos, e que nós clamamos, Senhor, aviva a tua obra, aviva a nossa igreja aqui na Arniqueira, nós precisamos também sermos zelosos contra o pecado. Você tem feito um exame assim minucioso da sua vida, pegando a lei de Deus e analisando o seu modo de essas separações, né, de Deus por causa do pecado seja retirada, né, e que cada um de nós se aproxime do Senhor, porque a promessa é, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Então vamos orar a Deus nesse momento, abaixe a sua cabeça e vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de graça, misericórdia, bondade, Tu és o mesmo Deus, o Deus imutável. E esta é a razão porque nós não somos consumidos, porque o Senhor é cheio de misericórdia. E as misericórdias do Senhor duram para sempre. E elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor nosso Deus, nós somos pecadores, Senhor, e reconhecemos isso diante de Ti. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor limpe os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor esteja examinando os nossos pensamentos, sondando os nossos corações e ver se há em nós, Senhor, algum caminho mau. E nos livra desses caminhos maus, ó Deus. Coloque amor em nossos corações, coloca paciência no lidar com o próximo. Ajuda-nos a sermos zelosos e cuidadosos no culto, na adoração ao Senhor, na obediência ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, até aqueles pecados que nos são ocultos. Tenha compaixão de nós, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. E ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos a Tua vontade, endireita os nossos passos, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor, aviva a Tua obra. E no decurso dos anos, faze-a conhecida, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 350 para nós cantarmos, orarmos mais uma vez e finalizarmos aqui. Em 350.
fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer, vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Abrimos o teu livro, nele a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, e pelo teu ensino, comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de graça e misericórdia, graças te damos porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar, para nos perdoar, para nos reconciliar contigo, porque nós estávamos longe, perdidos, como uma ovelha desgarrada, mas o Senhor, como um bom pastor, foi atrás das ovelhas perdidas e nos trouxeste para ti. E agora que estamos contigo, Senhor, nós queremos te servir, queremos ouvir a tua voz e obedecer a tua palavra. Queremos andar de coração alegre, ó Deus, na tua presença, em obediência ao Senhor, com amor a ti, Senhor. E nós clamamos por tua graça, ó Deus, pelo perdão do Senhor, pela vivificação dos nossos corações, ó Deus, para andar na tua presença. Vivifica, Senhor, as nossas almas, as nossas vidas. Fortaleça a tua igreja. Desperta, Senhor, a tua igreja para estar apegada à tua palavra, para que o culto doméstico aconteça nos lares de cada irmão, para que a Bíblia seja lida, estudada com zelo, fervor e cuidado, para que haja uma vida de oração fervorosa em nossas pessoal e coletivo, ó Deus, o povo do Senhor orando, buscando ao Senhor. Abençoa para que a tua igreja seja obediente a ti, Senhor. Que o Senhor nos oriente, nos aconselhe, nos instrua, nos faça crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a levar a mensagem do Senhor com verdade e fidelidade para o máximo de pessoas que pudermos. Dá-nos sabedoria, corrija os nossos caminhos, endireita os nossos passos, ajuda cada um dos irmãos, ó Deus, na sua luta contra o pecado e abençoa, Senhor, para que os irmãos vençam as tentações, as lutas, as dificuldades. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Tenha compaixão de nós, que o Espírito Santo encha as nossas vidas, que o Espírito Santo nos conduza, que o Senhor esteja conosco, ó Deus, cada momento e cada dia, nos conduzindo, nos dirigindo, nos livrando de cairmos nas tentações, que haja um senso
muito forte da presença do Senhor em nossas vidas, e que isso cause temor, respeito, reverência, para que, no que formos fazer, que tenhamos esse temor, ó Deus, e por isso obedeçamos a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Tenha compaixão de cada irmão. Livra-nos dessa pandemia, dessas doenças, desses vírus. Guarda o Teu povo. Cuida das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Proteja a Tua igreja. Não deixa que haja falta de nada, Senhor, nas casas dos Teus servos. Que o Senhor nos ajude a repartir, a compartilhar aos necessitados. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, para a Tua igreja caminhar e prosperar, mesmo nesses tempos difíceis. Lembramos dos missionários, pedimos a graça do Senhor na vida da missionária Nil, da sua família, que o Senhor os proteja, os guarde, os livre do mal, esteja abençoando o trabalho lá na Austrália e, posteriormente, a viagem ao Quirguistão, segundo a Tua vontade e Teu querer. Peço também que Tu, Senhor, abençoes o missionário Hernandes, a Flávia, Maria Eduarda, a Nicole, a família deles, ó Deus, e aquele povo ali no reino de Eswatini, que o Senhor derrame as ricas bênçãos do Senhor sobre eles, e que o Senhor, ó Deus, esteja guardando os seus corações, abençoando nos trabalhos de tradução da Bíblia para muitas línguas ali daquelas regiões. Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor. Abençoa os irmãos no Paraguai, abençoa os irmãos pelo mundo afora, Senhor. Abençoa a igreja pioneira, a congregação da Arniqueira e a congregação aqui também, Senhor. Nos ajude na organização desta igreja, na construção do templo e das salas. Esteja abençoando, Senhor, na pregação do Evangelho. Abençoa, Senhor, para que pessoas sejam salvas, transformadas, redimidas pelo sangue de Cristo, e que o Senhor use a tua igreja aqui, Senhor, e a vida de cada um dos irmãos. Esteja conosco, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos por Jesus, pelo Teu Filho amado, pela paciência do Senhor, pela misericórdia, pelo perdão que o Senhor nos dá, por esse chamado, ó Deus, a uma vida de compromisso contigo. O Senhor nos ama e por isso é que o Senhor nos desperta para buscar o Senhor, para abandonar o pecado e para andar na Tua presença. Louvado seja o Teu grande nome, Senhor. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos, as consolações e a direção do Espírito Santo sejam com todos os que creem no Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém.